Davi e Golias. Parte 1. A sombra no vale. O que você faria se o seu pior pesadelo estivesse bem diante de vocês, zombando da sua fé e de tudo que você considera sagrado? No antigo Vale de Elá, conforme registrado nas Escrituras Sagradas em 1 Samuel, capítulo 17, o exército do rei Saul enfrentava exatamente essa terrível pergunta. Um guerreiro filisteu terrível e gigante, chamado Golias, desafiava o povo de Deus, paralisando os homens mais corajosos com o puro terror de suas ameaças. Essa história eterna não é apenas sobre um gigante do passado distante, mas sobre os gigantes emocionais, espirituais e cotidianos que tentam calar a sua voz no dia de hoje. Diante daquele terrível silêncio covarde que dominava o acampamento de Israel, surge um simples jovem pastor de ovelhas, chamado Davi. Ele estava armado apenas com seu cajado de madeira, algumas pedras de ribeiro e uma fé viva e inabalável no Deus verdadeiro. Como a fé genuína de um simples adolescente pôde mudar totalmente o rumo de uma nação inteira e inspirar a nossa própria caminhada de fé até hoje. Se você quer realmente aprender a vencer as maiores batalhas da sua vida através da Palavra de Deus, inscreva-se agora mesmo no canal Bíblia por Partes e ative as notificações. Juntos, vamos ver como gigantes caem diante da graça. Enquanto os guerreiros mais experientes de Israel tremiam de pavor em suas armaduras de bronze, o jovem pastor caminhava determinado em direção à linha de frente do combate. O confronto histórico que ecoaria através de gerações estava prestes a começar sob o olhar atento de toda a criação. Prepare a sua mente e o seu coração, pois a marcante batalha do Vale de Elá está prestes a começar neste instante. Parte 2. O cenário do confronto. Para compreendermos a magnitude deste momento, precisamos viajar no tempo até o Vale de Elá. Conforme relata o primeiro livro de Samuel, capítulo 17, este local estratégico era uma passagem vital entre as planícies costeiras e as montanhas da Judéia. De um lado, na colina ao norte, posicionavam-se as forças de Israel, lideradas pelo rei Saul. Do outro lado, na colina ao sul, estavam os filisteus, ferozes inimigos do povo de Deus. Entre eles, havia apenas um vale estreito. Os filisteus possuíam uma tecnologia militar muito superior para a época, dominando metalurgia do ferro, o que lhes dava espadas e escudos quase indestrutíveis. O exército de Israel, por sua vez, era formado majoritariamente por camponeses e pastores convocados às pressas, homens comuns que tremiam diante do poderio bélico inimigo. O contraste físico e tecnológico era evidente, gerando uma atmosfera de profunda apreensão e desespero nas fileiras de Saul. Naquela cultura antiga, era comum evitar o massacre total de dois exércitos propondo um duelo singular de campeões. O perdedor deste combate de representação submeteria toda a sua nação à escravidão. Portanto, o que estava em jogo no Vale de Elá não era apenas uma disputa de terras, mas a própria liberdade de Israel, sua soberania e a sobrevivência física e espiritual de um povo escolhido por Deus para uma grande promessa. Espiritualmente, o cenário era ainda mais complexo. O rei Saul havia desobedecido ao Senhor e o Espírito de Deus havia se retirado dele, deixando o monarca covarde e confuso. Enquanto isso, em Belém, um jovem pastor de ovelhas chamado Davi já havia sido ungido secretamente pelo profeta Samuel. Davi não estava no exército. Sua rotina consistia em cuidar do rebanho de seu pai, Jessé, e tocar harpa nos momentos de quietude. Por 40 dias seguidos, pela manhã e à tarde, o campeão filisteu descia ao vale para desafiar Israel. Golias de Gate, um guerreiro colossal com quase 3 metros de altura, vestia uma armadura de bronze reluzente que pesava dezenas de quilos. Suas palavras ecoavam pelo vales, zombando do Deus vivo e desafiando qualquer homem a enfrentá-lo. O medo paralisou o exército de Saul, que não encontrava ninguém com coragem para lutar. É neste cenário de pavor que o jovem Davi entra em cena, enviado por seu pai para trazer mantimentos aos seus irmãos no exército. O humilde pastor de ovelhas, acostumado ao silêncio dos campos, de repente depara-se com a afronta ao Deus vivo, trazendo consigo uma fé inabalável que faltava a todos os guerreiros de Israel. Parte 3. A escolha da fé. Ao chegar ao acampamento no Vale de Elá, conforme lemos no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, o jovem Davi deixa a carga com o guarda da bagagem e corre para a linha de batalha. Ele queria apenas saudar seus irmãos, mas, de repente, a terra treme. O gigantesco filisteu chamado Golias avança da linha dos inimigos, repetindo seu terrível desafio que já durava 40 dias.
A voz do gigante ecoa como trovão, paralisando os soldados de Israel de puro pavor. Enquanto os guerreiros israelitas fogem com medo, Davi observa a cena com profunda indignação. Ele pergunta aos homens ao seu redor o que será feito por aquele que matar o filisteu e tirar a vergonha de Israel. Davi não vê apenas um guerreiro enorme. Ele enxerga um filisteu incircunciso que se atreve a afrontar o exército do Deus vivo. Sua fé ardente contrasta pragmaticamente com o desespero e o silêncio covarde que dominavam todo o acampamento de Saul. O irmão mais velho de Davi, Eliabe, ouve-o conversando com soldados e se ira profundamente. Com palavras duras, Eliabe o acusa de orgulho e de abandonar as poucas ovelhas no deserto apenas para assistir à batalha. Mas Davi, mantendo a calma e a convicção, responde docemente: "O que fiz eu agora? Não há uma razão para isso?" Ele se desvia do irmão e continua a falar sobre a necessidade de defender a honra do Senhor. As palavras de fé do jovem pastor rapidamente se espalham pelo acampamento e chegam aos ouvidos do rei Saul, que imediatamente manda chamá-lo. Diante do rei de Israel, o jovem Davi não mostra hesitação. Com uma autoridade espiritual impressionante para sua idade, ele declara firmemente que ninguém deve desanimar por causa daquele filisteu, pois ele mesmo, um simples pastor, irá lutar contra o terrível gigante que desafiava a nação. Saul olha para Davi com ceticismo, argumentando que ele é apenas um jovem, enquanto Golias é um guerreiro desde a sua mocidade. Contudo, Davi compartilha seu testemunho de livramento. Ele conta como Deus o capacitou a despedaçar leões e ursos para proteger as ovelhas de seu pai. Com fé inabalável, Davi afirma que o mesmo Senhor que o livrou das garras dessas feras terríveis também o livraria das mãos daquele filisteu orgulhoso. Convencido pela coragem do rapaz, Saul ordena: "Vá, e que o Senhor seja com você." O rei veste Davi com sua própria armadura de bronze e lhe dá sua espada. Porém, o jovem pastor tenta andar, mas percebe que não consegue, pois não estava acostumado com aquele peso. Ele compreende que sua vitória não viria de armas humanas. Davi retira a armadura do rei, escolhendo confiar unicamente no poder invisível do Deus Todo-Poderoso. Davi toma seu cajado de pastor na mão e desce em direção ao ribeiro que cortava o vale de Elá. Ali, sob o olhar atento de milhares de soldados tensos, ele escolhe cuidadosamente 5 pedras lisas do ribeiro e as coloca em seu alforje de pastor. Com sua funda na mão, a única arma que conhecia bem, o jovem começa a caminhar em direção ao campo aberto, pronto para enfrentar o gigante e mudar a história de Israel. Parte 4. O confronto no vale. O silêncio profundo desce sobre o vasto vale de Elá enquanto o jovem pastor de ovelhas avança corajosamente pelo terreno rochoso e irregular. Do outro lado, a colossal silhueta de Golias se move de forma ameaçadora, precedida por seu escudeiro que carrega um escudo imenso. À medida que a distância diminui, o gigante filisteu finalmente consegue enxergar seu pequeno oponente. Em vez de um guerreiro forte, ele vê apenas um rapaz jovem e ruivo, sentindo um profundo e imediato desprezo. Com uma voz estrondosa que ecoa com força pelas colinas ao redor, Golias começa a zombar cruelmente de Davi. Ele esbraveja, perguntando se por acaso é um cão para que o jovem vá ao seu encontro armado apenas com um simples cajado de pastor. O filisteu pragueja furiosamente contra o rapaz, invocando os nomes de seus deuses pagãos, e grita que entregará a carne de Davi para alimentar as aves do céu e os animais selvagens do campo. Davi, contudo, não se abala diante das ameaças terríveis e da fúria do gigante. Com os olhos fixos em seu oponente, o jovem pastor proclama as palavras eternas que ficariam registradas no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Ele declara corajosamente que o filisteu vem contra ele armado com espada, com lança e com escudo, mas que ele vai ao combate em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem o gigante ousou desafiar. A voz firme do jovem ressoa de forma imponente por todo o vale de batalha, trazendo esperança aos corações dos soldados hebreus. Davi profetiza que, naquele exato dia, o Senhor Deus entregará o inimigo em suas mãos e que toda a terra saberá que há um Deus vivo em Israel. Ele afirma categoricamente que toda aquela multidão compreenderá que o Senhor não salva por meio de espada ou de lança, porque do Senhor é a guerra e ele os entregará nas mãos de Israel. Inflamado de pura raiva pelas palavras audaciosas do jovem hebreu, o gigantesco guerreiro filisteu começa a marchar rapidamente para atacar e destruir Davi. No entanto, em vez de recuar de medo ou buscar algum tipo de proteção, o jovem pastor demonstra uma coragem divina extraordinária.
Davi corre com agilidade diretamente para a linha de combate, encurtando com bravura a distância que o separava do temível campeão de Gate, pronto para o confronto que definiria o destino da nação. Durante a corrida, Davi enfia a mão em seu alforje de pastor, retira uma das pedras lisas que havia colhido no ribeiro e a encaixa perfeitamente em sua funda de couro. Com movimentos rápidos e precisos, ele começa a girar a arma acima de sua cabeça com força crescente. O som do vento cortado pela funda ecoa pelo vale. Guiado pela precisão do próprio Deus, o jovem pastor solta uma das cordas, disparando o projétil em alta velocidade. A pedra cortando o ar atinge com extrema violência e precisão a testa descoberta do gigante filisteu, penetrando profundamente em seu crânio. Aquele guerreiro formidável, que por longos 40 dias paralisou de medo todo o exército de Israel com suas afrontas diárias, vacila por um breve instante. Seus olhos perdem totalmente o brilho da soberba e ele desaba pesadamente com o rosto em terra, fazendo tremer o chão sob o peso de sua enorme armadura de bronze. O vale mergulha em um silêncio absoluto e estupefato por alguns instantes. Sem perder tempo, Davi corre rapidamente e se coloca de pé sobre o corpo estendido do gigante abatido. Como não trazia nenhuma espada consigo, o jovem pastor segura o cabo da imensa espada do próprio Golias, puxando-a da bainha. Com um golpe firme e definitivo, ele corta a cabeça do filisteu, erguendo o troféu da vitória que provava a soberania absoluta do Deus Todo-Poderoso sobre os inimigos. Ao presenciarem a queda inacreditável de seu grande campeão e herói, o desespero e o pânico tomam conta do outrora orgulhoso exército dos filisteus, que começam a fugir em debandada selvagem. Os soldados de Israel e de Judá rompem em um grito de vitória triunfal que ecoa pelas montanhas, perseguindo os inimigos fugitivos e celebrando a maravilhosa salvação que o Senhor realizou através da fé inabalável de um jovem pastor de ovelhas. Parte final. O legado da vitória. Após a espetacular derrota do temível gigante, o exército de Israel persegue os filisteus em fuga até as portas de Ecrom, conquistando assim um despojo imenso para o povo. Conforme está claramente registrado no livro de 1 Samuel, capítulo 17, o jovem pastor Davi toma a cabeça do filisteu e a leva diretamente para Jerusalém, guardando as armas pesadas de Golias em sua própria tenda. Esta grande vitória consolida definitivamente a coragem do rapaz diante de toda a nação, que agora canta alegremente. Nos dias que se seguem a este grande triunfo, como relata detalhadamente o capítulo 18 do mesmo livro de 1 Samuel, a alma de Jonatas, o herdeiro do trono e filho do rei Saul, liga-se profundamente à alma de Davi, selando uma das alianças de amizade mais leais, puras e bonitas de toda a história bíblica. No entanto, enquanto as mulheres das cidades de Israel cantam alegremente que Saul feriu seus milhares, mas Davi feriu seus 10 milhares, o coração de Saul é consumido por inveja. Este maravilhoso desfecho vitorioso dá início a um longo período de duras provações para o futuro rei de Israel. Davi não assume o trono do país imediatamente. Pelo contrário, ele enfrenta longos anos de perseguição implacável no deserto hostil, habitando em cavernas escuras e frias, fugindo constantemente da fúria injusta de Saul. Em todos esses momentos de extrema dificuldade, a mesma fé que derrubou o gigante filisteu continua guiando seus passos com firmeza, guardando sua vida preciosa e preparando-o para o trono. Muito além de ser um grande herói militar nacional, Davi é moldado pacientemente por Deus para ser o homem segundo seu próprio coração. De sua linhagem real e bendita, de acordo com as ricas promessas eternas registradas nas Escrituras Sagradas, nasceria muitos séculos mais tarde o Messias prometido, Jesus Cristo, o nosso Salvador pessoal, que venceu definitivamente a morte. A vitória histórica ocorrida naquele vale poeirento foi apenas o prenúncio de um plano eterno de redenção espiritual para a humanidade. Assim, o extraordinário legado de fé daquele jovem pastor de ovelhas continua a falar fortemente aos nossos corações hoje. Esta passagem sagrada nos ensina com clareza que, independentemente do tamanho das imensas dificuldades e dos gigantes que se levantam contra as nossas famílias no cotidiano, a batalha final pertence exclusivamente ao Senhor. Quando caminhamos com verdadeira humildade e confiança inabalável no Altíssimo, somos capacitados a ver muralhas ruírem e os maiores gigantes caírem por terra pelo seu poder maravilhoso. Epílogo. A fé que vence gigantes. Hoje, os vales da nossa vida cotidiana também são cercados por gigantes terríveis que tentam paralisar nossa caminhada de fé.
Não enfrentamos guerreiros de bronze com armaduras pesadas e lanças afiadas, mas sim o gigante do desemprego, da enfermidade grave na família, da depressão silenciosa ou de dúvidas destrutivas sussurradas ao nosso ouvido durante a noite. Olhar para essas adversidades terríveis com olhos puramente humanos nos traz muito pavor e desespero, mas saiba que o Deus que capacitou aquele jovem pastor de ovelhas continua vivo e operando milagres extraordinários. A palavra do Senhor nos ensina o segredo para vencer essas batalhas invisíveis aos olhos carnais. Como está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 47. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Essa verdade eterna nos lembra poderosamente que a nossa peleja diária não deve ser travada com nossa força física, mas na total dependência do Pai. Portanto, meu querido irmão e minha querida irmã, tome posse dessa autoridade espiritual hoje mesmo. Diante do gigante que se levanta para ameaçar o seu lar, a sua saúde ou os seus sonhos, não recue em hipótese alguma. Clame pelo poder que há no nome santo de Jesus e marche com a certeza de que o Espírito Santo está à sua frente. A pedra da fé que derrubou o gigante filisteu no Vale de Elá está disponível para você através da oração sincera. Deus não mudou. Ele continua sendo o guarda de Israel que não tosqueneja nem dorme jamais. Quando você se levanta com o escudo da fé, o inimigo bate em retirada. Declare com ousadia que o seu Deus é infinitamente maior do que qualquer diagnóstico médico negativo, crise financeira ou barreira espiritual. O Senhor dos Exércitos está batalhando por você neste exato momento, desfazendo os laços do mal e preparando um banquete de vitória diante dos adversários. Você é parte desse plano perfeito de vitória e foi chamado por Deus para vencer. Se esta exegese devocional tocou o seu coração e fortaleceu a sua caminhada com o Salvador, nós o convidamos a se inscrever no canal Bíblia por Partes. Deixe o seu gostei, compartilhe este vídeo com alguém que precisa derrubar gigantes hoje e ative o sininho para acompanhar as nossas próximas e emocionantes histórias bíblicas. Que a paz e o poder do Senhor Jesus guiem sempre os seus passos.